Eu já ouvi falar de Dia Internacional de tudo, menos de cuscuz. Até Fiquei sabendo com você. Quando se fala da data, até a minha equipe esse ano perguntou, é dia nacional? Eu digo, não, é internacional, não é uma data brasileira, é uma data do mundo. É um patrimônio da humanidade, né? É muito bonito. E quem que criou? Na verdade, vamos lá, a origem do cuscuz ela é africana, né? Ao contrário do que se entende, que se acha que tem várias literaturas que falam um pouco sobre ter ali o fundamento mais na cultura portuguesa, só que veio de África antes, né? Ela é uma cultura de povo preto, é lindo. E aí sofreu aquele processo da miscigenação de espalhar aquilo por todos os lugares. No Mediterrâneo, né? Que quando a gente sabe, conhece muito o cuscuz marroquino, mas lá ele já tinha uma origem de semolina, já era um pouco diferente, né? Sei. E aí no Brasil ele se tornou um grande registro que data muito sobre a nossa história da gastronomia brasileira, não só com a mandioca. O nosso cuscuz, o milho, ele faz parte de um dos maiores cultivos brasileiros. E o cuscuz ele está presente em todos os estados e hoje é dia de comemorá-lo. Então, e essa história do Dia do Cuscuz, ela vem pelo fato de outras pessoas trazerem isso para cá, então. Não é brasileira, inclusive fazem quase 2 anos que se tornou esse patrimônio, foi registrado como patrimônio histórico. E aí quando se foi lançada a data a gente achava que era algo que era brasileiro, né? Mas foi um registro mundial. Você sabe que quando eu fui ao seu restaurante, que eu fui ao restaurante da Irina gravar, né, para os 6 de ônibus. Exato. Aí conheci a Irina. Exato. Esta é a segunda vez que a gente está se encontrando. Nossa, quanto tempo, quantas vezes nós estamos contando aí, Irina? Mais vezes, quero mais rolês fora de formal, Rolê né? fora do formal, Por fora do favor. trabalho, né? E quando eu cheguei e fui experimentar o cuscuz, confesso a você que a minha cultura gastronômica é apenas de um frequentador de restaurante que gosta mais ou gosta menos de um prato, né? Mas eu tenho pouco conhecimento. E quando você mostrou o cuscuz, eu falei, mas o cuscuz da minha vida era outro, que a minha avó, Informadinho, uma tia, né? informava, tinha aquela forma redonda com buraco no meio, não era? Exato. E aí virava uma espécie de massa Sim. com um monte de ingredientes e eu me lembro dos pedaços de ovo assim por cima, né? Tem. Aí tirava aquilo, a gente cortava em fatias. Aí eu fui comer cuscuz no seu restaurante. Eu falei, mas é completamente diferente. Milhares de nordestinos berram nesse momento, se desesperam. Porque existe Então, essa questão. conta pra mim, o que é uma coisa, o que é outra coisa, quais são as diferenças? É uma grande rivalidade, né? O cuscuz paulista ele surgiu na capitania da Paulistânia, que englobava outros estados, Minas Gerais, São Paulo, Tocantins, até uma parte do Tocantins fazia parte dessa capitania. E ele veio num processo de trazer dessa cultura, né? Lembrando que a população nordestina foi a grande responsável pela construção dessas grandes metrópoles, né? Se a gente pega Brasília, São Paulo. Sim, sim. Eu sempre falo que um paulistano ou ele tem uma avó ou uma bisavó nordestina, de algum lugar veio, porque foi esse povo trazido para se fundar essa grande capital. E aí veio mudando essa característica da comida, né? Não tenho nada contra, não gosto tanto. Tem o seu valor, né? Faz parte da história dessa capitania. Inclusive, é uma comida que é paulistana mesmo. A gente, às vezes, se perde, né? Que comida é paulista, né? Vem de vários lugares. A gente conhece muita comida italiana, tradicional. Mas o cuscuz paulista, realmente, ele ainda leva esse nome de ser paulista, porque ele surgiu nessa capitania. É um patrimônio da cultura alimentar de vocês. Mas é totalmente diferente do cuscuz nordeste. Primeiro, ele não é nem feito com a base que a gente faz cuscuz lá. Lá a gente faz ou de farinha de milho ou de flocão de milho. O cuscuz paulista ele é feito de farinha de milho, que é uma farofa flocada, assim, que é tipo de fazer farofa mesmo. É bem diferente. Não é feito com a mesma base. Eu acho que tudo melhoraria se o nome fosse bolo de milho. Que é um bolo, né? É um bolo informado, não teria hate nenhum, não teria nenhum problema se a gente tivesse um outro nome. O cuscuz do Nordeste é esse prato que é mais ancestral, que é bem mais parecido com a cultura raiz africana, que é esse cuscuz feito no vapor, né? Que ele é feito numa base de vaporizar esse milho, que é um processo de reidratação, porque o flocão nada mais é do que o milho seco ralado. É isso. Era o mesmo milho que se dava para animais, o mesmo que se secava nos baldes, os milhos que não eram selecionados para venda e tal.
Eles eram secados em baldes, se dava para galinhas, mas também se ralava e se fazia esse cuscuz. E é um processo de reidratar esse milho. Então, ele é puramente milho. É muito bonito. Então, agora, então, você está falando desse cuscuz paulista ou paulistano? Como você prefere? É melhor paulistano. Você prefere chamar? Paulistano. Paulistano. Aí tem o cuscuz marroquino. Exato, que é de semolina. Ele nem leva milho, né? Ele tem outra base. E tem o cuscuz da Irina. Que é um cuscuz... Que aí, cuscuz... Nem é nordestino, eu gosto de falar. É um cuscuz potiguar, né? Potiguar. É um cuscuz potiguar, porque ele, de fato, é feito do jeito que no RN se come. Porque a gente também segmenta muito nessa questão do que é Nordeste. Parece que é um grande grupo onde tudo é igual, só que são vários estados com culturas e sub-regiões, inclusive com cultura alimentar totalmente diferente. E o cuscuz do RN é o cuscuz soltinho, que também é parecido com o cuscuz da Paraíba, né? A gente tem uma micro-região que se chama Seridó, inclusive, que ela fica entre o estado do Rio Grande do Norte e da Paraíba, que está ali na divisa, e lá surgiu a grande cultura alimentar do estado da Paraíba e do estado do Rio Grande do Norte. Então, a comida se parece muito desses dois lugares. Tem suas peculiaridades, mas é bem semelhante. Mas o cuscuz de Recife, o cuscuz de Salvador, o cuscuz do Piauí, todos são feitos de forma diferente. Sei. E o que acompanha o cuscuz ali no prato também tem variações. Sim, é tudo que você quiser. O importante é que tem o cuscuz. É uma grande base. Eu acho que como para o Sudeste o arroz é esse grande integrante do prato que acompanha e vai com tudo, o cuscuz para o nordestino é essa grande base. A gente nem consome tanto arroz assim. Ou é farinha de mandioca ou é cuscuz. E aí a gente come com tudo. E é um prato, como diria minha avó, de origem italiana, de muita sustância. É substancioso. Né? Ele livrou muita população de fome, extrema miséria, né? Era um prato que até hoje é muito barato ainda, né? A base, o flocão é bem barato. E é cultura de subsistência. Por isso que a estranheza era. Porque algo que é tão brasileiro, algo que é patrimônio do mundo, é universal, não estava dentro dos restaurantes. Talvez porque o cuscuz seja olhado como um prato de pobre. Exatamente. E é isso, é esse lugar... Tem um preconceito em relação ao Nordeste. Sim, e pessoas exatamente. que vêm do Nordeste. É um prato de África, então tem um preconceito racial também. São várias camadas, né? São várias camadas. E é esse lugar que eu tive a coragem de abrir o primeiro lugar 100% especializado. Você foi lá e comeu, né? E trazendo um outro recorte que contemplo ao redor desse cuscuz. Não é mais pobreza, sabe? Lá são plantas vivas, são de diversidade, os talheres são muito bons, a louça é muito boa, para dizer que essa comida também é brasileira, ela merece estar em todos os lugares. Sem dúvida alguma. E é uma questão mesmo só de rejeição sem nenhum sentido, porque se o prato é bom, se não sei o que é bom, se não sei o que é bom, se outra coisa é boa, por que não incorporar e por que não usar e não aproveitar, Exatamente, né? Exatamente. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.